Oi, pessoal. Ó, esse limite aqui é um clássico. É o clássico dos clássicos. Que é para calcular o limite do módulo de x sobre x quando x tender a zero, tá? Bem, normalmente os livros já colocam que deve-se usar os limites laterais. Por exemplo, lá no Leitoldi tem os limites laterais para provar que esse limite não existe, tá? Então, eu já estou dando a resposta. Esse limite não existe. Vamos mostrar isso, tá? Mas, vamos supor que você de cara chegou nessa função aqui. Então, eu vou dar algumas dicas, tá? De como identificar as situações em limites e como devemos proceder, tá? Primeiro de tudo, isso aqui é uma forma indefinida, né? Módulo de zero dá zero sobre zero, dá zero sobre zero. Quando dá zero sobre zero, você tem que dar um jeito de cortar as coisas, né? Cortar entre aspas, tá? Estamos sendo aqui bem informal. Então, você tem que, de certa forma, fatorar. Você tem que multiplicar por um conjugado, alguma coisa para cortar zero, né? Esse zero sobre zero, você vai ter que cortar o seu x aqui de algum jeito, tá? Outra coisa, por que temos que usar limites laterais? Porque a função modular é uma função definida por intervalos. Então, toda vez que você tem o limite de uma função definida por intervalos, você tem que usar limites laterais, sim. Vai ter que calcular o limite disso aqui quando o x tender a zero pela esquerda e quando o x tender a zero pela direita. Veja só, como é que é a função módulo de x? Se esse x aqui for negativo, você tem que trocar o sinal dele. A função modular torna o resultado aqui positivo, tá? Então, aqui o módulo de x, se esse argumento aqui for negativo, você tem que mudar o sinal dele para ele ficar positivo. Então, você coloca o sinal negativo aqui fora, tá? Então, se ele for negativo. Se esse x for um número positivo, você não faz nada, é ele mesmo, porque ele já é positivo, tá? Positivo, então, igual a zero. Então, o módulo de x é menos x, se x menor que zero, e x se o x for maior ou igual a zero. Então, vamos lá, vamos calcular os limites laterais. Primeiro, vamos calcular o limite do módulo de x sobre x quando x tender a zero pela esquerda, tá? X tende a zero pela esquerda, significa que eu estou na região dos negativos, tá? Então, aqui está o zero, então o meu x está vindo para cá, né? O x é negativo. Perfeito. Então, se o x é negativo, eu tenho que trocar o sinal dele aqui, para ele ficar positivo. Então, isso aqui vai ficar o limite de quando x tender a zero pela esquerda. X é negativo, que é o módulo dele. Então, boto o sinal de menos aqui fora. E embaixo o x. E aí, tá ótimo aqui, porque eu cancelo o x com o x. Ó, o meu bizu, a minha dica do zero sobre zero, né? Então, quando você corta aqui, fica menos 1. Então, isso aqui vai ficar o limite de quando x tender a zero pela esquerda de menos 1. Limite da constante é a própria constante. Então, isso daqui é menos 1. Perfeito. Vamos agora calcular o limite lateral direito. Agora, eu quero, então, o limite do módulo de x sobre x quando x tender a zero pela direita, tá? Vamos fazer isso daqui. X é positivo. Limite, x tende a zero pela direita. Ó, x tende a zero pela direita significa que eu estou aqui, ó. Aqui é zero e o meu x está se aproximando aqui. Então, x é positivo. Se o x é positivo, o módulo não vai mudar ele. Ele é positivo, não tem que você fazer mais. Então, o módulo de x é igual a x. Então, aqui fica x e x. E aí tá ótimo que eu posso cancelar esse com esse. X dividido por x, eles são iguais, né? São iguais, independente de quão pequeno eles sejam. Isso aqui vai ficar o limite de 1, quando o x tender a zero pela direita. Limite de 1... Limite da constante é a própria constante, é o próprio 1. E aí vem o que a gente estuda lá em limites laterais, tá? Que vem da unicidade do limite. Se os limites laterais forem diferentes,
significa que o limite bilateral, né, o limite apenas de quando x tende a zero, não existe, tá? Então, a gente conclui isso. Então, como o limite do módulo de x sobre x, quando x tender a zero pela esquerda, é diferente do limite do módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, então o limite do módulo de x sobre x, quando x tender a zero, o bilateral, você não faz distinção se você está se aproximando por valores maiores ou menores do que x, então isso daqui não existe, tá? E aí, o que eu quero fazer com vocês? Esse probleminha acabaria aqui, mas eu quero conversar mais com vocês sobre ele, que ele tem uma coisa muito interessante, tá? Vamos conversar mais um pouquinho aqui. Vamos olhar essa função. Módulo de x sobre x, tá? Eu vou virar minha página aqui. Eu tenho a minha função módulo de x sobre x. Eu quero conversar isso aqui com vocês para vocês entenderem o que é esse limite, tá? Não é só apenas calcular. Eu calculei o limite e o limite não existe. O que isso significa? Significa o seguinte. Essa aqui é uma função definida por intervalos porque tem um modular aqui, né? Quando x for positivo, isso aqui não muda nada, né? O módulo não vai trocar sinal nem nada. Se o x for negativo, você tem que mudar o sinal. Então, ele fica menos x. Então, ó, igualzinho que a gente fez aqui nesse limite, do mesmo jeito. Então, isso aqui vai ficar menos x sobre x, né? Que é igual a menos 1, se esse x for negativo, tá? E vai ser o próprio x sobre x, que é igual a 1, se o x for maior ou igual a 0. E aí eu quero fazer com vocês o gráfico disso daqui, tá? Vamos fazer aqui o gráfico. Olha só que interessante isso daqui. Tá? Vamos abordar bem esse problema. Veja só, tá aqui os meus eixos. A minha função é o seguinte. Enquanto x for menor do que 0, ela é menos 1. Eu vou marcar menos 1 aqui. Enquanto x for maior ou igual a 0, ela é 1. Vou marcar o 1 aqui. E olha só que interessante. Aqui ele é aberto nessa daqui. Função menos 1 é uma função constante. Então, aqui ele é aberto. Vou fazer uma bolinha aberta aqui. E ele fica essa reta aqui, ó. Tá? Aqui ele é fechado. Então, aqui é uma bolinha fechada. Eu vou fazer essa retinha aqui. Essa é a função. E aí, agora eu consigo mostrar para vocês por que o limite não existe. A função é descontínua. Olha só esse salto que tem aqui. Enquanto x for negativo, você está aqui. Você tende, quando x tende a 0, ó, você tende a 0, sua função tende a menos 1. É aberto. Você tende a menos 1. Quando a função tende a 0 pela direita, ó, você está tendendo a 1. Então, a função está tendendo a valores diferentes. Então, o limite não existe. Tem esse salto. Quando tem esse salto, você diz que a sua função é descontínua. Então, é isso que a gente obteve. A gente calculou o limite dessa função. Não existe porque você se aproxima para um lado, você vai para o menos 1. Se aproxima pelo outro lado, você vai para o 1. Então, o limite não existe, tá bom? Então, pessoal, ó, espero que eu tenha ajudado. Destrinchei ao máximo esse problema. Não apenas só calcular o limite. O cálculo pelo cálculo não faz muito sentido e não tem muita graça, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Acredito que isso aqui pode valer o seu like. E compartilhe com seus colegas esse vídeo. Vamos difundir o conhecimento. Conhecimento é livre. Bons estudos e até o próximo vídeo.